Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. 7h02, 7:02, muito bom dia. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, 18 de outubro, ano de 2024. Muito bom dia. Estamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com o nosso jornal de todas as manhãs. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção. De inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. Terra Molhada Turismo de Aventura. E Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andreivne Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com as informações nesse início de manhã de sexta-feira. E para iniciarmos muito bem, vamos trazer ele, o nosso repórter Brasil News. Ele, Paulo Isaías. Alô, Paulo, bom dia. Tá tudo prontinho para o nosso programa? Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. E eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. E o pastor e escritor cristão Rick Warren fez um apelo por orações após um incêndio atingir o campus principal de sua denominação. O fogo, que começou por volta das 13 horas, perto dos estacionamentos da igreja, consumiu mais de 11 mil metros quadrados antes de ser contido pelas autoridades. Em sua conta na rede social X, Warren pediu apoio de oração da comunidade, mencionando que o incêndio se alastrou rapidamente. A autoridade de incêndios do condado de Orange agiu rapidamente, controlando o incêndio em cerca de 45 minutos. Embora nenhum prédio tenha sido ameaçado e não tenha havido feridos, as equipes de bombeiros permaneceram em alerta devido às condições climáticas secas. Repórter Brasil News. E a Igreja Batista Luz, localizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, celebrou um momento especial com o batismo de João Batista, um homem surdo, em um evento repleto de louvor e encorajamento. O batismo foi promovido pelo Ministério de Libras, Luz no Silêncio, que tem trabalhado na evangelização e discipulado de pessoas com deficiência auditiva na região. Nas redes sociais, a igreja compartilhou a alegria do momento, destacando a mensagem central de que o evangelho é acessível a todos. O pastor José Mauro Rodrigues, que realizou o batismo, destacou a importância desse evento como um testemunho público de fé. Repórter Brasil News. E a cidade de Brisbane, Austrália, foi palco de um grande movimento de evangelização durante o Despertar Austrália 2024. Um evento que alcançou centenas de pessoas para Cristo e marcou o cenário espiritual do país. Realizado de 26 a 29 de setembro no Stadium Event, o evento reuniu igrejas locais e internacionais em uma poderosa demonstração de fé e unidade. Líderes e participantes testemunharam o mover sobrenatural de Deus, com mais de 1.000 pessoas entregando suas vidas a Jesus durante o evento. Além de conversões, houve diversos batismos e testemunhos de cura. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O Brasil não vai ter horário de verão este ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a decisão nesta quarta-feira. Segundo ele, após reuniões com especialistas do setor energético e das empresas vinculadas ao Ministério, a conclusão foi de que não havia necessidade da medida em 2024. Hoje, na última reunião com a ANS, na verdade ontem à noite em videoconferência e hoje numa reunião presencial, pegamos a conclusão de não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período.
para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Alexandre Silveira afirmou que o custo-benefício do horário de verão neste ano seria pequeno, já que começaria apenas em meados de novembro. Após o verão, o governo vai avaliar a necessidade ou não da medida para 2025, disse ele. O ministro também foi questionado sobre o decreto para a renovação de concessões de energia elétrica por causa da Enel, que enfrenta problemas sérios em São Paulo. Silveira disse que o texto tem novas regras para lidar com eventos climáticos extremos. Não é a Enel, qualquer uma. Ela passa a ter que ter uma diretoria de planejamento. Por quê? Porque ela vai ter que planejar-se para eventos climáticos severos, porque nós entramos numa nova realidade no setor de energia do mundo. Segundo a Enel, cerca de 100 mil usuários ainda estão sem luz na capital paulista desde o vendaval da última sexta-feira. Repórter Brasil News. Estudantes do Rio de Janeiro podem conferir uma série de oportunidades de estudos no exterior, no evento Salão do Estudante, que acontece nesta terça e quarta-feira com entrada gratuita. De acordo com os organizadores da feira, o curso mais procurado é o de idiomas, com duração de 1 a 6 meses. Além disso, a procura por graduações cresce de forma consistente. Cerca de 36% dos estudantes têm interesse em cursar o ensino superior no exterior e 50% buscam cursos de pós-graduação. Priscila Gomes, diretora do evento, explica por que os cursos de idiomas ainda são os mais procurados. Esse curso de idiomas é o mais popular, principalmente devido ao custo. Por ele ser um curso onde pode ser intensivo de 2 semanas, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele tem uma duração muito menor do que um curso de graduação e pós-graduação. Principalmente devido ao investimento. Então, são cursos mais baratos. Ela também aponta algumas vantagens oferecidas pelos expositores. Os expositores trazem algumas novidades e facilitadores aqui no salão, e são ofertas exclusivas. Inclusive, alguns isentam a taxa de matrícula e outras, por exemplo, as agências de intercâmbio ainda dividem o pagamento em parcelas, em diversas parcelas. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino dos estudantes brasileiros. Países como Portugal, Canadá e Reino Unido também estão entre os mais procurados. De acordo com dados do governo americano, o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de países que mais enviam estudantes para os Estados Unidos. No último ano, aproximadamente 16 mil brasileiros, entre 14 e 30 anos, embarcaram para estudar no país. O Salão do Estudante, que começou nesta terça-feira em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na quarta-feira vai para a Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. No dia 18 segue para Brasília e no dia 20 de outubro para Salvador. Repórter Brasil News. Milhares de paulistanos ainda enfrentam a falta de energia nas casas e comércios. De acordo com números da distribuidora Enel, publicados ao meio-dia na página da empresa no X, as equipes trabalham para restabelecer a eletricidade para quase 91 mil clientes. Para discutir a situação, que começou a partir do temporal da última sexta-feira e que deixou cerca de 2.400.000 consumidores no escuro, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, se reuniu nessa terça na sede do governo paulista, com o governador Tarcísio de Freitas e 16 prefeitos da capital e região metropolitana. No final do encontro, Tarcísio entregou ao ministro do TCU uma carta solicitando que a Corte tome medidas cabíveis para que os órgãos federais competentes declarem com urgência a intervenção na concessionária Enel, ou então a caducidade do contrato, que na prática significaria a retirada da empresa desse serviço. O ministro do TCU disse que vai avaliar a documentação que recebeu. Também nessa terça, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, se manifestou sobre a demora no retorno da energia na capital e na Grande São Paulo. A entidade afirma que a região de maior desenvolvimento econômico do país não pode estar nas mãos de uma concessionária que não cumpre as obrigações previstas no contrato. Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou a inclusão ao rol de procedimentos e eventos em saúde de novos tratamentos para câncer de próstata, osteoporose na pós-menopausa e citomegalovírus. Foram incluídas as seguintes tecnologias: ganciclovir, medicamento para tratar infecções causadas por citomegalovírus em indivíduos imunossuprimidos pelo vírus do HIV, abiraterona para tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração e romosozumab, terapia imunobiológica para mulheres com osteoporose na pós-menopausa e que falharam ao tratamento medicamentoso, que tiveram 2 ou mais fraturas. Essa tecnologia já constava no rol, mas teve cobertura ampliada por meio da retirada da faixa etária para a qual estava anteriormente indicada. As incorporações passam a ter cobertura obrigatória na saúde suplementar, de acordo com as diretrizes de utilização, a partir do próximo dia 22. Repórter Brasil News. Com a chegada da base aérea de São Paulo e Guarulhos na última segunda-feira, dia 14, do 5º voo oriundo do Líbano, a Operação Raízes do Cedro do governo federal totalizou 1.105 passageiros e 14 pets, 10 gatos e 4 cachorros, resgatados desde o início em 6 de outubro. Desse total, a saúde realizou 904 atendimentos médicos, psicossociais e assistenciais. Assim que deixaram a aeronave, os passageiros contaram com o acolhimento da Força Nacional do SUS, que é dividida em 3 eixos. A equipe de acolhimento que dava boas-vindas aos repatriados em sua língua mãe, a equipe com experiência em urgência e emergência que fica em espaço estratégico de prontidão para assistência aos passageiros que precisavam de atendimento imediato e a equipe na tenda montada com equipamentos e dispositivos necessários para o atendimento médico-psicossocial. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde é um programa do Ministério da Saúde com foco em medidas de prevenção, assistência e repressão durante situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população, quando for esgotada a capacidade de resposta do Estado ou município. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Atenção, um novo estudo revela que o estresse térmico causado pela exposição a altas temperaturas durante a gravidez pode afetar o crescimento do feto e continuar impactando a saúde do bebê até os 2 anos de idade. Essa é a primeira pesquisa a identificar que o desenvolvimento infantil pós-nascimento também pode ser comprometido por esse tipo de estresse. Os pesquisadores analisaram dados de bebês e mães coletados na Gâmbia, constatando que para cada aumento de 1 grau no estresse térmico médio diário durante o primeiro trimestre, houve uma leve redução do peso ao nascer em relação à idade gestacional. O estudo não encontrou efeitos significativos no crescimento relacionados ao estresse térmico no 2º trimestre. Já no 3º trimestre, um possível aumento na circunferência da cabeça em relação ao corpo foi observado, mas com menos confiabilidade. Além disso, a pesquisa destacou que bebês de até 2 anos que foram expostos a altas temperaturas podem apresentar menores pesos e alturas. O impacto mais acentuado foi registrado em crianças entre 6 e 18 meses que experimentaram níveis mais elevados de estresse térmico 3 meses antes da avaliação. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para esta sexta-feira, região centro-oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 60% a 95%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 31 graus. A umidade do ar varia de 40% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte para você nesta sexta-feira, 18 de outubro. O Vini Júnior, favorito a levar a próxima bola de ouro, entrou para a lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. O camisa 7 do Real Madrid aparece na 7ª posição na lista divulgada pela Forbes, com rendimentos de 55 milhões de dólares, cerca de 312 milhões de reais na cotação atual por ano. Único recém-chegado na lista deste ano, Vini é o segundo brasileiro melhor colocado no ranking dos mais bem remunerados em 2024. Ele está na 7ª posição da lista, que tem no pódio Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. O resultado considera os salários e patrocínios recebidos por cada atleta. Cristiano Ronaldo, que joga pelo Al Nassr, alcançou um rendimento de 285 milhões de dólares, cerca de 1,6 bilhão de reais. Messi, que atua pelo Inter Miami, recebe 135 milhões de dólares, 766 milhões de reais. Já Neymar, camisa 10 do Al Hilal, tem ganhos anuais de 110 milhões de dólares, 624 milhões de reais. Vini está no Real Madrid desde os 18 anos. Recentemente, o brasileiro foi considerado o mais valioso do futebol mundial, com o valor de mercado de 200 milhões de euros, 1,2 bilhão de reais na cotação atual, empatando com o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. A União vai repassar nesta sexta-feira um montante superior a 1 bilhão e 800 milhões de reais aos municípios brasileiros. O valor, que corresponde à segunda parcela de outubro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, veio quase 16% maior do que no mesmo período do ano passado. Entre os estados da região sul do país, por exemplo, o destaque vai para o Rio Grande do Sul. A unidade da federação vai contar com um total acima de 116 milhões de reais, que será partilhado entre cidades como Vacaria, Tramandaí e Sapiranga. Já no Sudeste, o estado de São Paulo recebe a maior quantia. Ao todo, serão cerca de 226 milhões de reais distribuídos entre municípios como Suzano, Sorocaba e São José do Rio Preto. César Lima explica que existe um limite no valor que cada município pode receber do FPM. Esse teto é calculado por um coeficiente percentual que varia de acordo com vários aspectos. O limite é aquele ali. Aquele coeficiente ele é dado por vários fatores, entre renda per capita, IDH e entre outros. E claro que para alguns municípios, o FPM é praticamente a única receita que o município tem, tirando algumas outras coisas pequenas como IPTU, e devido ao seu baixo dinamismo econômico, ele necessita, sobrevive praticamente de FPM. Entre as capitais que vão receber os maiores valores estão Fortaleza, no Ceará, com cerca de 16 milhões de reais, Salvador, na Bahia, com 14 milhões, e Manaus, Recife, São Luís e Teresina, com mais de 10 milhões cada. Até o último dia 15 de outubro, 13 municípios estavam impedidos de receber o FPM. Entre eles estavam Bela Cruz, no Ceará, Catas Altas, da Noruega, Minas Gerais,
Canarana, no Mato Grosso, Guaraqueçaba, no Paraná e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Reportagem Marquesan Araújo. A nova variante XEC da Covid-19, encontrada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina, tem maior potencial de transmissão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A informação foi confirmada pela virologista Paola Rezende, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz. A Organização Mundial de Saúde elevou essa linhagem XEC para uma variante sob monitoramento devido ao seu potencial de ser mais transmissível. Então, rapidamente, em questão de meses, ela ganhou diferentes continentes, diferentes países, chegando ao Brasil, sendo detectado mais recentemente em 3 estados. A XEC foi identificada pela primeira vez em junho de 2024, com um aumento de casos na Alemanha, e desde então se espalhou rapidamente para 35 países da Europa, Américas, Ásia e Oceania. No Brasil, a nova variante foi identificada após a decodificação de sequências genéticas de 2 amostras de suave nasal de pacientes com Covid-19 no Rio de Janeiro, em 26 de setembro e 7 de outubro. Depois, outros pesquisadores também identificaram a linhagem XEC em amostras de pacientes de São Paulo, coletadas em agosto, e em 2 amostras de pacientes de Santa Catarina, coletadas em setembro. Segundo a virologista Paola Rezende, ainda é preciso entender melhor como será o comportamento dessa variante no Brasil. A princípio, não ocorreram um aumento do número de casos e nem de casos graves nesses 3 estados aonde essa variante já foi detectada. A Covid-19 continua sendo detectada, mas a níveis que não geram um alerta desse aumento, né? A nossa população tem um certo background imunológico, uma memória imunológica, diferente de outras populações ao redor do mundo. Exemplo, aqui circulou altamente a variante de preocupação gama P1, que em outras regiões do mundo não teve tanto sucesso. A nova linhagem XEC faz parte da família Ômicron e pode ter surgido a partir da combinação genética de outras cepas. Isso acontece quando o indivíduo é infectado por 2 linhas virais ao mesmo tempo. Segundo a virologista da Fiocruz, Paola Rezende, apesar de ter maior capacidade de transmissão, isso não significa que é uma variante grave e também não significa que é uma variante que escapa da resposta imune. Por isso, é possível que as vacinas que estão disponíveis atualmente para a população sejam capazes de proteger contra a linhagem XEC. Reportagem Paulo. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. 7h24, 7h24, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E atenção para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje é de sol com pouca nebulosidade. Temperatura mínima 23 graus e a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 61 e a máxima 98%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus e meio centígrados. E atenção para a tábua de marés hoje, sexta-feira, 18 de outubro. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 4h58. E o pôr do sol será às 17h13. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h23. E a seguinte pré-mar será às 16h47. A primeira baixa-mar será logo mais às 10h29 e a seguinte baixa-mar às 22h51. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 5h08. Teremos 12h15 de sol. O trânsito solar é às 11h05.
Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Paramédicos, nova gestão deve investir no Hospital Municipal de Natal. A saúde pública de Natal está entre as principais preocupações da população para o próximo mandato na Prefeitura. Com a eleição do segundo turno disputada entre Natália Bonavides, do PT, e Paulinho Freire, do União Brasil, se aproximando, as lideranças médicas destacam a necessidade de ampliar diálogos em prol de melhorias. Marcos Jacome, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, e Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do RN, apontam que as principais preocupações da categoria estão nos investimentos estruturais e de fortalecimento das equipes. Para Marcos Jacome, o próximo gestor deve primeiramente priorizar a saúde pública, com foco no Hospital Municipal, nas unidades de pronto atendimento, UPAs, nas unidades básicas de saúde e também nas maternidades. Segundo ele, esse investimento é essencial para oferecer boas condições de atendimento à população mais carente, como estrutura adequada, abastecimento regular de insumos e manutenção contínua dos equipamentos. A alimentação equilibrada é fundamental para ir bem no Enem. A menos de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, a preparação dos 119 mil candidatos potiguares inscritos não se limita apenas aos estudos. A alimentação também tem um papel fundamental no desempenho durante a prova, que é a principal porta de entrada para faculdades públicas e privadas do país. Com um cronograma extenso e exigente, a alimentação equilibrada pode ser a chave para garantir energia e concentração durante as provas, diz a nutricionista Cristiane Potter. Na véspera da prova, o recomendável é que o estudante possa fazer alimentações nutritivas, o mais saudável possível, com frutas, legumes, verduras, investir em proteínas, em carboidratos de qualidade e gorduras boas. Aquela alimentação completa, prato colorido, onde ali nós teremos uma boa quantidade de todos os nutrientes necessários. Isso deve acontecer durante toda a nossa vida, mas principalmente na semana antes de um momento tão importante e decisivo. Essas foram as palavras da nutricionista. Tem mais informações aqui na Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Brasil exportou 4,46 milhões de sacas de café em setembro, de acordo com o relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. O resultado foi 33,3% maior que o de setembro de 2023 e marcou um recorde para o mês. A receita com as exportações foi de 1,94 bilhão de dólares, alta de 84,5% no período. Também é uma marca histórica. Já no acumulado do ano, o país registrou o recorde de 36,4 milhões de sacas exportadas, resultado 38,7% maior em comparação ao período de janeiro a setembro de 2023. O fluxo foi de 8,4 bilhões de dólares. Apesar das máximas históricas, a Secafé pontua que problemas logísticos no escoamento da produção prejudicou o desempenho da atividade. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias para você nesta sexta. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Recife, em Pernambuco, apresenta tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 50% a 80%.
Neópolis, em Sergipe, celebra aniversário com tempo nublado. A temperatura mínima marca 23 e máxima é de 33 graus. A umidade do ar varia de 40% a 85%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Gerard Piquet criticou a criação da Super Mundial, do Super Mundial de Clubes e o aumento do número de partidas no calendário do futebol, destacando o impacto negativo tanto para os jogadores quanto para torcedores. Ele sugere a redução do número de equipes nas competições e critica a Liga das Nações por ser confusa. Piquet argumenta que o objetivo das novas competições é gerar mais lucro, mas que isso compromete a qualidade do futebol e a saúde dos atletas que enfrentam risco de lesões. Ele defende menos jogos com maior qualidade e exclusividade. Outros nomes do futebol, como Rodri, De Bruyne e Pepe Guardiola, também apoiam mudanças. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais Radar Esportivo aqui na nossa sexta-feira. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Para aumentar a segurança de quem usa o Pix, o Banco Central anunciou medidas importantes que passam a valer a partir do próximo dia 1º de novembro. A principal delas é que haverá um limite de R$200 para as transações realizadas por meio de novos dispositivos, celulares ou computadores. As transferências via Pix feitas nesses aparelhos não poderão ultrapassar R$1.000 por dia até que os novos dispositivos sejam cadastrados nos bancos. Segundo o BC, a medida foi tomada para diminuir a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Para o advogado da área de meios de pagamento do Barcelos Tucunduva Advogados, Luiz Felipe Atier, é fundamental que as instituições participantes do Pix, como os bancos e o próprio Banco Central, busquem sempre aprimorar os métodos de segurança e a experiência do usuário com a ferramenta. Isso faz com que cada vez mais pessoas tenham confiança em utilizar o Pix e garantir que aquela transação não está sendo objeto de fraude, não está sendo desviada ou não está sendo utilizada para finalidade diversa daquela que o usuário pretende. Para aumentar o valor permitido de transferência, os usuários terão de cadastrar os novos dispositivos junto aos bancos. Segundo o BC, em 6 de setembro deste ano, a modalidade de transação imediata bateu recorde e chegou a 227,4 milhões de transações num único dia. No total, foram movimentados mais de 118 bilhões de reais naquele dia. Os números por si só já dizem como que o Pix é fundamental hoje na vida do brasileiro. Ele hoje é o principal método de pagamento, é um método descomplicado, é um método célere e fácil de ser utilizado. Muito embora tenha problemas, o Banco Central e as instituições estão sempre em busca de novas ferramentas, novas políticas que buscam trazer mais segurança e cada vez mais confiança aos usuários que o utilizam. O Pix foi criado em novembro de 2020 e até agosto deste ano tinha mais de 168 milhões de usuários, 153 milhões de pessoas físicas e 15 milhões de pessoas jurídicas. Reportagem Lívia Brás. Uma pesquisa da Plena Pausa, fintech brasileira, mostra que 89% das mulheres se sentem instáveis emocionalmente durante a menopausa, enquanto 82% ficam deprimidas e ansiosas. Além disso, mulheres nesse ciclo da vida têm mais que o dobro de chances de desenvolver transtorno bipolar. Neste 18 de outubro, Dia Mundial da Menopausa, a psicóloga Elaine Lima, especialista em gestalt terapia e terapeuta de mulheres, chama atenção para os cuidados com a saúde emocional para melhorar a qualidade de vida.
Emerge aí a necessidade da gente investir no nosso autocuidado. E quando eu falo de autocuidado, não é cuidar apenas da aparência, é cuidar dos aspectos emocionais. Então, olhar para esses aspectos emocionais e cuidar da maneira como nós gerenciamos as nossas emoções, investir num processo de autoconhecimento, porque isso nos empodera e nos prepara para gerenciar de maneira mais saudável as nossas emoções. A professora Alessandra Gomes, de 50 anos, moradora de Brasília, no Distrito Federal, está enfrentando a menopausa neste momento. Ela relata alterações de humor, ansiedade, irritabilidade e, por isso, buscou acompanhamento com profissionais de saúde. É uma ansiedade em relação a tudo, a trabalho, em relação à família. Eu não consigo dormir à noite. E em relação à tristeza, é uma depressão mesmo. Mas não que seja pelo fato de eu estar entrando na menopausa. É a parte hormonal mesmo que eu senti que afetou. E aí eu tenho acompanhamento psicológico, psiquiatra, eu estou indo numa endócrino e fazendo a reposição hormonal. E aí eu já estou melhorando. Segundo a psicóloga Elaine Lima, a própria mudança hormonal é capaz de provocar uma instabilidade emocional, o que contribui, em alguns casos, para o aparecimento de quadros de depressão e ansiedade pré-existentes. Além disso, um levantamento da empresa de higiene e saúde, Essity, mostra que 70% das brasileiras não estão preparadas para a chegada da menopausa e 55% não gostam de falar sobre o assunto. Na avaliação da psicóloga Elaine Lima, na cultura ocidental, a menopausa está ligada à velhice e à deterioração do corpo. Na nossa sociedade ocidental, que é machista, patriarcal, consumista, capitalista, que valoriza a jovialidade e a beleza, de fato, envelhecer, entrar na menopausa, vai ser algo muito mal visto. E existem muitas crenças distorcidas em relação à mulher mais velha, que ela é chata, que ela é seca, que ela é fria, mas a mulher que está envelhecendo, ela enfrenta muitos desafios. E talvez essa oscilação de humor, essa instabilidade emocional, muitas vezes interpretada de forma negativa. Segundo a especialista, o primeiro passo para romper as barreiras do tabu sobre a menopausa e tratar sobre os cuidados físicos e emocionais das mulheres nessa fase da vida é o compartilhamento de informações confiáveis em rodas de conversa, grupos de amigos e reuniões em família. Reportagem Paloma Custódio. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Uber lançará um assistente de inteligência artificial com tecnologia da OpenAI. A empresa defende a transição para veículos elétricos há vários anos e tem prometido $800 milhões de apoio aos motoristas da plataforma na mudança total para esses carros até 2040. O assistente de IA, baseado no modelo GPT-4U, foi apresentado em um evento em Londres. O chatbot deve ser lançado no início do próximo ano nos Estados Unidos e posteriormente será expandido para outros locais. O aplicativo fornecerá respostas personalizadas e adaptadas à cidade do motorista e aos incentivos legíveis, disse a Uber. A empresa também expandirá o uso do chatbot para responder a perguntas que vão além dos veículos elétricos no início de 2025. Cerca de 180 mil motoristas da Uber por mês estão migrando para esses veículos na América do Norte e Europa. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Palmas, no Tocantins, tem tempo encoberto com chuvisco. Temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 30 graus. A umidade do ar é de 50% a 100%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã.
e muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar marca de 45 a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a carreira de Messi está chegando ao fim, viu? E as homenagens para um dos maiores nomes da história do futebol já começaram. Durante uma cerimônia organizada pelo jornal Marca, para homenagear o craque como jogador com mais títulos conquistados no futebol, o argentino afirmou que não tem grandes metas até decidir se aposentar. Abre aspas, realizei todos os meus sonhos e conquistei muito mais do que imaginava quando eu era criança. Alcancei o maior sonho de todos, que foi vencer uma Copa do Mundo. Agora vivo o presente, aproveitando o dia a dia, fecha aspas, disse o argentino. Apesar da grande atuação recentemente pela Argentina, com 3 gols marcados e 2 assistências contra a Bolívia, Messi não tem planos de disputar a Copa do Mundo de 2026. Abre aspas, quando o momento chegar vou decidir, espero poder jogar em alto nível e ser feliz, que é o mais importante. Não tenho como objetivo chegar ao próximo Mundial, fecha aspas, explicou o craque. Messi já completou 46 títulos coletivos em sua carreira, o mais recente no início desse mês ao ganhar a Super Porter Shield com a Inter Miami por ter sido a melhor equipe da fase regular da MLS. No entanto, o jogador de 37 anos não se preocupa com números. Abre aspas, não fico contando os títulos, especialmente os individuais. Passei por muitos momentos difíceis também, nem tudo foi fácil. Mas as decepções me ajudaram a crescer, fecha aspas, concluiu o Lionel Messi. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A Covid-19 pode ser um fator de risco poderoso para ataques cardíacos e derrames por até 3 anos após uma infecção, conforme sugere um novo estudo. Ele se baseou em registros médicos de cerca de 1/4 milhão de pessoas inscritas em um banco de dados europeu. Dentro desse conjunto, os pesquisadores identificaram mais de 11 mil pessoas que tiveram um teste laboratorial positivo para a Covid-19 registrado em prontuários médicos em 2020. Quase 3 mil delas haviam sido hospitalizadas por causa da infecção. Eles compararam esses grupos com mais de 222 mil outros no mesmo banco de dados que não tinham histórico de Covid em igual período. Pessoas que contraíram Covid em 2020, antes de haver vacinas para atenuar a infecção, tinham o dobro do risco de evento cardíaco grave, como um ataque cardíaco, derrame ou morte por quase 3 anos após a doença, em comparação com as pessoas que não testaram positivo, segundo o estudo. Se uma pessoa foi hospitalizada pela infecção, indicando um caso mais grave, o risco de um grande evento cardíaco foi ainda maior, mais de 3 vezes superior do que para pessoas sem Covid nos seus registros médicos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste, Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura varia entre 20 e 31 graus.
A umidade relativa do ar marca de 40% a 85%. Pontal, em São Paulo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 35 graus. A umidade relativa do ar vai de 40% a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Lucas Paquetá, meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham, se pronunciou sobre as acusações de envolvimento e manipulação de apostas. A Football Association, FA, o acusa de forçar 4 cartões amarelos para beneficiar apostadores. Paquetá negou as acusações, afirmou que as informações publicadas pela imprensa são falsas e expressou preocupação com o vazamento de detalhes do caso. Ele instruiu seus advogados a exigir uma investigação sobre esses vazamentos, reafirmando sua inocência. Paquetá enfrenta novas acusações de obstrução após supostamente descartar seu celular durante a investigação. O jogador também será ouvido pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas no dia 29 de outubro. Eu sou Kleber Salles e este foi o nosso Radar Esportivo desta sexta. Já já a gente volta. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros para tirar o fôlego. Quer conhecer nosso litoral em um passeio de catamarã? Ou pilotar um veículo off-road em trilhas que lhe levam a lugares espetaculares? Ou um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul? Tudo isso você encontra somente com a Terra Molhada e ainda com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp. Anote 84981438825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Você está com saudade de viajar? Então venha para a Pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer: salão de jogos, cantinho da leitura, redário e nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados perfeitos para a sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na Pousada Colina dos Flamboyantes. E é só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212. Ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? É ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você bolos com os melhores recheios e aquela decoração única, que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora, a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo, já provamos e eu posso lhe dizer com propriedade, é uma delícia, gente. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros.
Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238 2088 ou no WhatsApp 99652 8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Agora 7 horas com mais 51 minutos, 7h51. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção, gente. Porque o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana. Estamos essa semana com variedades excelentes em tubo para água, tubo para esgoto, conexões, torneiras, colas e diversos. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Falando também de Lamartine Locações, uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. E agora vamos falar com o nosso correspondente em Recife, Pernambuco. Ele nos traz a informação da previsão do tempo por lá. Meu amigo Ricardo Pires, bom dia, como anda o tempo no Recife, meu amigo? Bom dia a todos da Rádio Maricampo, bom dia Marcílio Dantas, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, vamos mais uma previsão do tempo para Recife, Pernambuco, hoje 24 graus é a mínima, hein? 27 graus deve ser a máxima, 83% a umidade relativa do ar, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, à noite o tempo fica firme. Mas o calor, como eu falei ontem, chegou com vontade, hein, Marcílio? E eu quero desejar a vocês todos os ouvintes da Rádio Maricampo, um final de semana maravilhoso, com muita paz e muitas alegrias. Segunda-feira, a gente volta com mais uma previsão do tempo. Até lá! Até lá! Esse foi meu amigo Ricardo Pires, o nosso correspondente de Recife, Pernambuco, nos trazendo sempre informações de primeira a cada manhã do nosso programa na Rádio Maricampo, do nosso jornal de todas as manhãs. E agora vamos chamar ele, o nosso repórter em ação, Paulo Isaías, com a segunda edição do Repórter Brasil News. Alô, Paulo, tá tudo prontinho, amigo? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Então vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O dólar fechou a última sessão em alta. Após acelerar os ganhos em relação ao real, a moeda americana subiu 1,44% e está cotada a R$ 5,65. Já o euro terminou o último pregão cotado a R$ 6,16. Os dados são da companhia Morningstar. O movimento de alta foi puxado sobretudo pela significativa queda do petróleo em meio às informações de que Israel não tem intenção de atacar alvos relacionados à exploração de petróleo no Irã. Essa notícia passou uma sensação de alívio em meio ao clima apreensível no Oriente Médio.
A redução dos valores do petróleo costuma afetar moedas de países emergentes, como o Brasil, já que esses lugares normalmente contam com parcelas significativas das economias baseadas em commodities. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Vitória agendou um workshop para discutir a SAF no clube no dia 4 de novembro, às 21h30. O encontro, que ocorrerá no Quality Hotel Suites em Salvador, contará com a presença de membros dos conselhos do clube e representantes do escritório contratado para o assunto. O presidente Fábio Mota afirmou que o Vitória está preparado para receber investimentos, já que as contas estão em dia. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Atlético finalizou a preparação para o confronto contra o Corinthians, que acontece nesta quinta-feira em São Paulo. O técnico Lúcio Gonzalez contará com os retornos de Thiago Heleno e Pablo, ambos liberados pelo departamento médico. No entanto, o time não poderá contar com Kaique Rocha e Madison suspensos, e Christian, que foi vetado devido a dores musculares. A provável escalação do Furacão inclui Mikael, Marcos Victor, Thiago Heleno e Gamarra, Coelho, Gabriel, Eric e Esquivel, Nicão, Canóbio e Pablo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou os jogadores Yuri Alberto e Alcaraz por agressão na confusão após o jogo entre Corinthians e Flamengo, realizado em 1 de setembro. Além deles, Kaká e o auxiliar Emiliano Dias também foram denunciados. As possíveis punições podem variar. Alcaraz e Yuri Alberto enfrentam suspensão de 4 a 12 jogos, enquanto Kaká pode ser punido com 1 a 3 partidas e Emiliano Dias com 1 a 6. O julgamento ocorrerá nesta sexta-feira, às 10 horas, na sede do tribunal, mas as punições não afetarão a Copa do Brasil, onde os times se enfrentarão no domingo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Foi prorrogado até o dia 20 de outubro o prazo de inscrições para o programa Rouanet Emergencial Rio Grande do Sul. A iniciativa visa selecionar projetos culturais do Estado a serem financiados por meio do incentivo a projetos culturais da Lei Rouanet. Segundo Enilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural e secretário executivo do Comitê Gestor do programa, a decisão foi tomada em resposta aos inúmeros pedidos dos proponentes que solicitaram mais tempo para finalizar suas propostas. Essa será a única prorrogação, já que a manutenção dos investimentos pelos patrocinadores depende do cumprimento do cronograma financeiro ainda em 2024. O programa Rouanet Emergencial Rio Grande do Sul, voltado a apoiar iniciativas culturais do Estado, será executado até 30 de junho de 2025. Dessa forma, os recursos poderão ser utilizados também em 2025, oferecendo maior flexibilidade para a execução dos projetos aprovados. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, será aplicado pelo Ministério da Educação por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 3 e 10 de novembro. Com a nota do exame, os estudantes têm acesso a diversas oportunidades para disputar o ingresso no ensino superior. Os participantes podem usar os resultados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no Programa Universidade para Todos, o ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. As notas também podem ser usadas em processos seletivos de instituições portuguesas. Além disso, participar do Enem é um dos critérios para receber o incentivo Enem, R$ 200, do programa PED Meia. Aqueles que cursam a terceira série do ensino médio em escola pública devem comparecer aos 2 dias de Enem, inclusive a uma eventual reaplicação,
para ter direito ao valor. O programa é destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Nesse contexto, ele oferece incentivos relacionados à matrícula, frequência, conclusão e participação em exames educacionais, entre outros fatores a serem considerados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Anísio Teixeira foi um jurista e educador baiano. Ele integrou o grupo responsável pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que propunha uma reforma da educação e buscava a democratização do ensino. Anísio Teixeira também participou da criação da Universidade do Distrito Federal, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital brasileira, e também da criação da Universidade de Brasília. Ele trabalhou na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, e foi, por 12 anos, presidente do INEP, que é a autarquia responsável por exames e seleções como o Enem e o SISU, e que, inclusive, leva o nome de Anísio Teixeira. Mas o principal trabalho dele foi na defesa da criação da escola pública gratuita. Por causa desse trabalho, o presidente Lula sancionou a lei que nomeia Anísio Teixeira como patrono da escola pública brasileira. Além dessa lei, nessa terça-feira, o presidente também sancionou outro projeto de lei que reconhece a festa do Sairé, realizada em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, como manifestação da cultura nacional. Já outro projeto de lei sancionado reconhece expressões artísticas gráficas, como a charge, a caricatura, o cartoon e o grafite, como manifestações da cultura brasileira. O presidente Lula também sancionou a lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel e um projeto que inscreve o nome do político e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Eduardo Campos morreu em 2014, vítima de um acidente de avião. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O grupo de trabalho da Comissão de Esporte que analisa o projeto, que trata da criação de vínculo empregatício entre árbitros e federações esportivas, se reuniu nesta quarta-feira. Um dos tópicos em discussão foi sobre limitar ou não a abrangência do projeto. Durante a reunião, o advogado Rafael Bozano sugeriu que o grupo se concentre no futebol nesta fase inicial, evitando dificuldades na aplicação da legislação. Como a legislação ela trata do árbitro num sentido amplo, eu confesso que às vezes eu fico com receio de nós chegarmos a uma conclusão e ter alguma espécie de dificuldade no momento de aplicação, justamente por conta de existirem outras modalidades que também têm os árbitros que seriam impactados. O assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Luiz Santoro, defendeu a isonomia dentro da categoria dos árbitros. Só manifesto minha preocupação no produto final que a gente vai apresentar para a sociedade. Ou seja, o árbitro de futebol é profissional, o de basquete não. O árbitro de futebol tem direito a receber FGTS e o de vôlei não. O árbitro de futebol merece uma proteção do Estado e o árbitro de outra modalidade não. Atualmente, os árbitros são considerados prestadores de serviço. O projeto que cria o vínculo de emprego da categoria com as federações esportivas está em análise na Comissão de Esporte e é de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. E o grupo de trabalho foi criado a pedido do relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A Comissão de Constituição e Justiça confirmou o projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Podem ser doados alimentos naturais ou preparados, desde que respeitadas a segurança para consumo humano e as normas sanitárias, e mercadorias perecíveis ou não perecíveis, embaladas e dentro do prazo de validade. O texto foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, o senador Alan Rick, do União do Acre, que acabou com a obrigatoriedade de que mercados façam a doação.
Agora, eles podem fazer essa opção e obter benefícios fiscais, como o aumento da dedução no imposto de renda para pessoas jurídicas de 2% para 5%. Marcílio, até amanhã com mais um Repórter Brasil News. Ok, meu amigo Paulo Isaías, muito obrigado por sua participação. Final de mais uma programação da nossa Rádio Maricampo e o Jornal de Todas as Manhãs. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. Terra Molhada, turismo de aventura e paçoca de pilão em Pirangi do Norte. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos então para a nossa hora daquele cafezinho matinal de todas as manhãs. Tá chegando. Que delícia! Hora do café! E o cafezinho matinal a gente já oferece nesta manhã para uma turma esperta, uma turma que está sempre ligada todas as manhãs, esses ouvintes maravilhosos. Cafezinho no capricho para Mônica Silva. Hoje tem pouca gente querendo café, né? Algumas pessoas mudaram a rotina no dia de hoje. Valéria Ferreira também, o Marcelo Dias e também a Lucicleide João Câmara, mas também quem tomou café com a gente é a Gorete, aquela fineza de pessoa, Gunter e também Seu Guedes. Cafezinho também para Mandibão e Oscar Ribalta. Vamos então servir o cafezinho no capricho. Mexer bastante o café é importante. E agora vamos servir o café. Para você e para você, né? Vamos tomar o café, um brinde ao nosso café matinal. Eita, coisa boa. Delícia, viu? Ah, meu amigo Marcos Brito, como é que pode? Hoje ele está comendo, sabe o quê? Cuscuz. E aí com carne de bode. Gosto de uma carne de bode, viu? Tá gostoso aí? Cuscuz com carne de bode? Eita, misturada boa. Ai, meu Deus! Muito bom! E o Guedes hoje só fotografando, né, Guedes? Guedes não me falou qual é o cardápio dele hoje, mas segunda-feira eu descubro, viu? Gente, final de mais uma super programação. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Segunda-feira estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. E agora vamos para... Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Faça sempre o bem sem olhar a quem, porque quando você faz isso, esse bem volta para você mesmo. Que você tenha sempre a fé em Deus e, acima de tudo, a confiança de que tudo já deu certo. Que você tenha um bom final de semana, que as coisas boas aconteçam firmemente na sua vida. E nunca esqueça, levante a cabeça.
E claro, ter certeza de que, com sol, sem sol, o amanhecer do dia é sempre belo, trazendo novas expectativas e novas esperanças também. Com a fé em Deus, determinada nele, já somos mais que vencedores. Um forte abraço e até segunda, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente!